Bom, pessoal, vamos agora para uma das questões mais polêmicas aí do Enem, que é essa de termoquímica, de lei de Hess. Basicamente, tem um texto aqui que a gente não vai precisar muito dele. A questão, ele quer que a gente ache o ΔH dessa reação, e aí ele deu essas três reações aqui para a gente trabalhar, certo? Como é que foi, então, a minha linha de raciocínio aqui para a gente desenvolver essa questão? Primeiramente, eu olhei para a equação que nós queremos achar o ΔH, e aí eu vi aqui o ferro O, né, como primeira substância. E a única equação que tem o ferro O aqui é essa segunda. Então, como aqui o coeficiente estequiométrico dele é 1 e aqui é 3, a gente tem que pegar essa equação e dividir ela por 3, que foi isso que eu fiz bem aqui, ó. Tá ok? Eu peguei essa equação aqui, deixa eu aproximar mais a iluminação. Eu peguei essa equação aqui, ó, a segunda que ele deu, e tá aqui, ó. Transcrevi ela dividindo toda por 3, tá? E fiz a mesma coisa com o ΔH. O ΔH eu dividi por 3, aí ficou menos 12, tá ok? Essa segunda substância que ele deu aqui na equação que a gente quer é o CO. Como eu vi que o CO está presente na primeira, na segunda e na terceira, eu pulei, porque eu achei que ia ficar muito complicado a gente analisar o CO. Aí eu fui analisar o ferro, tá? O ferro, a gente tem a presença dele aqui na primeira equação, certo? Só que vocês estão vendo que o coeficiente estequiométrico dele aqui é 1 e na primeira equação é 2. Então, para ficar 1, a gente tem que pegar a primeira equação e dividir ela por 2. Que foi isso que eu fiz aqui, ó. Dividindo a primeira equação por 2, ela ficou aqui meio de ferro 2O3, 3 meios de CO, ferro 3 meios de CO2, produzindo menos 12,5 kJ, ok? Muito bem, pessoal. Aí, a dificuldade maior nessa questão seria você pensar o que fazer com a terceira equação. Aí, eu raciocinei da seguinte forma, eu pensei da seguinte forma, tá bom? Na equação que a gente quer, por exemplo, na equação que nós queremos chegar, né? Lembra que a soma tem que dar essa aqui. Não pode aparecer ferro 2O3, certo? Não pode aparecer ferro 2O3. E aí vocês estão vendo que a primeira equação, pelo fato de eu ter dividido ela por 2, acabou ficando meio de ferro 2O3 aqui. Mas lembra que esse ferro 2O3 ele não pode aparecer na equação final. Então, se ele não pode aparecer na equação final, meio de ferro 2O3, o que eu tenho que fazer com essa terceira equação aqui para poder cancelar o ferro 2O3 da terceira com da primeira? Eu pensei em dividir essa equação por 6. Porque quando a gente divide essa equação por 6, vocês concordam comigo que 3 dividido por 6 vai ficar meio ferro 2O3? Ó, aqui, ó. Olha lá. Meio ferro 2O3 não vai ficar dessa forma? Vai, não é? E a gente cancela então o meio ferro 2O3 com o meio ferro 2O3. E fazendo isso também, pessoal, você acaba cancelando o ferro 3O4 com o ferro 3O4 que não pode aparecer na equação final. Então vamos ver aqui se vai dar certo essa soma. Vamos só passar a régua. Calma aí que tem um cabo aqui que está me atrapalhando. Vamos passar a régua aqui na equação e vamos ver se a soma realmente vai dar a equação que a gente quer, tá bom? Vamos lá então. Passando a régua aqui na equação, a gente vai cancelar tudo que está igual de um lado e do outro. Então ficaria meio de ferro 2O3, vai cancelar com meio ferro 2O3. 1/3 de ferro 3O4 vai cancelar com 1/3 de ferro 3O4. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que dê para a gente cancelar. A priori, não é ferro O, aqui o CO vai cancelar. Se bem que a gente tem aqui CO com CO, não é? Nós vamos já cancelar esse CO com CO. Aqui CO2 a gente tem desse lado e desse, e ferro a gente tem só desse. Beleza, vamos lá então somar para a gente dar a equação final. Primeiramente, meus queridos, aqui do lado esquerdo, ó, ficou só o ferro O, certo? Então, aqui na equação final, a gente vai ter o ferro O. Mas, aí aqui, o CO2, pessoal, a gente tem 1/3 com 1/6. Então, do mesmo lado aqui, a gente tem que somar, certo? Então, 1/3 mais 1/6 vai dar meio.
certo? Vai dar meio CO2. E desse lado aqui tem 1,5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cancelar meio CO2 da esquerda com meio CO2 à direita, e onde tem 1,5 ainda vai sobrar 1 CO2 do lado direito. Da mesma forma, vai ficar o nosso CO. O nosso CO vai ficar 1/3 mais 1/6, ó, eles estão do mesmo lado, aqui a gente soma, tá bom? Vai ficar meio. E aí esse meio CO que está à direita, a gente corta com meio CO à esquerda, e onde tem 1,5 ainda vai sobrar 1. Então aqui do lado esquerdo eu vou ter 1 CO, do lado direito eu vou ter 1 ferro, e do lado direito eu vou ter 1 CO2. E a equação que nós chegamos foi FeO mais CO, produzindo ferro mais CO2. Exatamente a equação que nós queríamos, tá certo? Então aí o que eu faço? Eu somo menos 12,5, menos 12 mais 7,8. Esse ΔH aqui, essa soma, vai dar menos 16,7 kJ. A alternativa que mais se aproxima de menos 16,7 é menos 17. Então, no caso dessa prova aqui, a alternativa seria a letra B, menos 17 kJ.